Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos um sábado aqui para a nossa EBD Online. É uma alegria muito grande estar com vocês. E hoje nós iremos falar sobre Tiago. O nosso convidado hoje é o irmão Wellington, que vai nos ensinar. Vocês peguem sua Bíblia, sua caderno e sua caneta para podermos anotarmos o que nós acharmos de melhor e aprendermos. Vamos orar nesse instante, agradecer a Deus pela nossa vida e pelo nosso professor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E nesta hora, Deus, eu quero colocar a vida de Wellington nas Tuas mãos. Unge o Teu servo com o Teu poder, com a Tua graça, que tudo que ele for falar seja do Espírito Santo para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos, é um prazer estar com vocês para mais uma aula da nossa EBD Online, da PIVVP, série Discípulos, esse trabalho tão maravilhoso, elaborado pelo Ministério de Ensino. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, ao Ministério pela confiança de poder compartilhar essa aula, parabenizá-los também por esse trabalho tão edificante para cada um de nós aqui da PIVVP. Hoje estaremos estudando sobre Tiago, filho de Zebedeu, mais um discípulo para a gente aprender um pouco mais. Quero dizer para você que quando a gente prepara uma aula como essa, a gente aprende mais do que ensina. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer o teu coração, ensinar algumas lições para a nossa vida prática e que, se porventura também algumas coisas eu me atrapalhar na fala, é porque eu vou estar também mexendo aqui com o programa para tentar passar da melhor maneira uma aula que possa ficar no teu coração. Então vamos lá, Tiago, filho de Zebedeu, vamos estar aprendendo um pouquinho sobre mais um discípulo de Jesus. Primeiramente eu queria pensar com vocês sobre alguns Tiagos da Bíblia, para a gente estar conhecendo, né? Há vários Tiagos no Novo Testamento, e eu queria citar alguns Tiagos que a Bíblia relata. O primeiro, Tiago, o irmão do apóstolo Judas, né? Irmão do discípulo Judas, que não é o Iscariote. Esse é um dos Tiagos que menos é mencionado na Bíblia. Tem também o Tiago, filho de Alfeu. Esse é um discípulo e conhecido como Tiago Menor. Por que Tiago Menor? Porque há o Tiago, filho de Zebedeu, que é mais velho, e Tiago, filho de Alfeu, mais novo. Então, o evangelista Marcos, né, deu um apelido para diferenciá-los, né? Então, colocou um apelido assim do filho de Alfeu como Tiago Menor e o Tiago, filho de Zebedeu, como Tiago Maior. Vamos passar agora para um outro Tiago, é o Tiago, irmão de Jesus, né? Para aqueles que são novos na fé ou não sabiam ainda, Jesus tinha irmãos. Está lá a referência, Mateus 13:55, Marcos 6:3, Gálatas 1:19, Mateus tinha irmãos. Alguns dos seus irmãos eram até descrentes que ele realmente era o Cristo, o nosso Redentor. Mas após a sua morte e ressurreição, ele apareceu, e um dos primeiros para que ele apareceu dos seus irmãos foi esse Tiago. E Tiago creu, e depois ele se tornou apóstolo, ele se tornou um pregador da palavra, um líder da igreja. E é esse Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta, o livro de Tiago do Novo Testamento. Muitos confundem, né? E eu era um deles que achava que era o Tiago, discípulo de Jesus, que escreveu esse livro de Tiago do Novo Testamento. Mas foi Tiago, irmão de Jesus. Há essa confusão, alguns estudiosos, poucos divergem, mas parece que por uma questão histórica ficou claro que foi Tiago, irmão de Jesus. Até porque o Tiago, filho de Zebedeu, discípulo,
ele morreu no ano 44 depois de Cristo, e foi muito antes de ser, né, divulgado a carta de Tiago, né, para todos, né, todo o povo, né, vamos dizer assim. E finalmente o que nós vamos estudar o Tiago, filho de Zebedeu, que é o Tiago que a gente vai estar estudando, é um dos discípulos do círculo íntimo de Jesus, né? Você já leu Pedro, Tiago e João, esses três eram muito íntimos de Jesus, eram até considerados líderes, porque vocês vão ver várias citações que está sempre separado, Pedro, Tiago e João. Então a gente entende que ele era um dos líderes, Jesus trabalhava de maneira organizada. Vamos falar um pouquinho então sobre Tiago, filho de Zebedeu. Como eu já falei, ele era íntimo de Jesus, era uma das pessoas que estava sempre próxima, e a gente vai falar um pouquinho melhor mais à frente a respeito disso. Tiago era o irmão mais velho de João, João, o discípulo. Então ele era o irmão mais velho. Por que irmão mais velho? Porque sempre havia na escritura o nome de Tiago vem à frente de João. Os estudiosos entendem que por conta de ser o mais velho, por isso que era uma questão de escrita, eram colocados sempre Tiago primeiro, depois vem João. Então Tiago era o irmão mais velho do discípulo. Tiago, o irmão mais velho do discípulo João. Os dois, Tiago e João, os irmãos, eram conhecidos como filhos do trovão, um apelido dado por Jesus. Depois nós vamos entender um pouquinho mais o porquê desse apelido, filhos do trovão. Tiago também, como eu já falei anteriormente, conhecido como Tiago Maior, um apelido dado por Marcos para diferenciar o Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como Tiago Maior, e Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor. Agora, por que Tiago, filho de Zebedeu? Quem era Zebedeu? Por que esse título, né? Quem era o seu pai? Zebedeu era um homem importante, um homem de negócios, né? Talvez bem-sucedido nos seus negócios, que era a pesca, ou talvez até de uma linhagem, né? Bem-sucedido, herança de família, vamos dizer assim. E com certeza Tiago, seu filho, era também pescador no mesmo negócio do seu pai, e por isso ele ficou conhecido como Tiago, filho de Zebedeu, aquela nomenclatura, né? Quando nós temos um pai reconhecido na cidade, Wellington, fui muito conhecido como Wellington, filho de Lídia. Por quê? Porque graças a Deus minha mãe, muito respeitada, de boa índole, então assim também era Zebedeu, um homem respeitado, de boa reputação, era conhecido da Galiléia até a casa do sumo sacerdote em Jerusalém. Ele era levita, e por isso Tiago ganhou esse título, sempre é o filho de Zebedeu. Então, essa referência que nós temos dele. Vamos falar um pouquinho sobre a personalidade de Tiago e algumas características dele. Olha, presta atenção agora, irmãos. Tiago era intempestivo, Tiago era fervoroso, ambicioso, zeloso, impulsivo, ousado, e também tinha característica de líder. Olha quem Jesus chamava para andar com ele. Gente que tinha personalidade tudo quanto é tipo. A gente já ouviu falar de João, já ouviu falar de Pedro, e cada um tinha a sua personalidade. O Tiago, em algumas vezes, ele era até agressivo. Ele não era muito de guardar papo na língua também não, como fala aí. Ele era uma pessoa que não tinha muitos amigos, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Mas a gente aprende que Jesus, ele chama a todos, talvez algumas coisas ele não aceita, né? Como alguém já disse, ele aceita a todos, mas não aceita tudo. Ele chama a gente para ver como a gente é, mas ele quer que nós andemos com ele para ser transformado, e Tiago foi alguém que foi transformado. Eu quero dar seguimento, compartilhar sobre alguns fatos marcantes na história de Tiago. Nós já falamos, ele era de proximidade de Jesus, foi uma das marcas que
ele teve em alguns momentos muito importantes, ele estava sempre Pedro, Tiago e João, sempre próximo a Jesus. Na ressurreição da filha de Jairo, Jesus dá uma ordem, ele ordenou que Pedro, Tiago e João fossem com ele até a casa de Jairo, e lá eles contemplaram Jesus fazer esse milagre de trazer a vida à filha de Jairo. Há também o momento da transfiguração, lá naquele monte, quando Jesus ele tem um encontro com Moisés e Elias, seu rosto fica reluzente, algo maravilhoso, a glória de Deus ali, e quem estava lá? Tiago, juntamente com Pedro e João também, seu irmão. Lá no Getsêmani, naquele momento que Jesus se afasta para orar, momento de dor, momento de até de solidão, aqueles discípulos que estavam ali pegaram inclusive no sono, Tiago estava ali naquele momento tão particular de Jesus. E também no momento da cura da sogra de Pedro, o momento que ele tira a enfermidade, ela com muita febre, e Jesus vai até a casa da sogra de Pedro, Tiago, sempre próximo ao mestre. Outro fato marcante também, e eu já citei, quando o próprio Jesus chama João e Tiago, coloca esse apelido de filhos do trovão, para você ver como que era o temperamento deles. Esse apelido foi dado por conta de um fato ocorrido. Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém, para as festas religiosas, e eles tinham que passar por Samaria, sendo que Samaria, aquela cidade, tinha uma divergência histórica com os judeus, né? Os samaritanos não gostavam dos judeus. Não sei se você vai lembrar, até naquele momento que Jesus encontra com a samaritana no poço, há uma certa divergência, quem adora da maneira certa, porque havia sempre essa divergência histórica, e Jesus veio para quebrar tudo, né? Como podemos dizer. E aí Jesus pede aos discípulos para irem na frente, vai até Samaria, passa lá e arruma uma hospedagem para a gente, porque é caminho, né? É caminho de Jerusalém. E aí eles vão à frente, tentam arrumar a hospedagem, e é negado hospedagem a Jesus e seus discípulos, porque eles não gostavam daquelas pessoas que passavam tão somente por Samaria para ir para Jerusalém. E aí há um momento de fúria, tanto de João como de Tiago, e eles falam com Jesus, levam a notícia para Jesus e faz esse seguinte pedido que está aí no versículo: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então, João, e talvez na volta pelo caminho, eles já vieram conversando, lembrando daquela passagem em que Elias, ele ora e desce fogo do céu e mata um batalhão de 50 soldados, depois vem outros 50 soldados, ele ora e consome os 50 soldados novamente. Então eles lembram do profeta Elias, e eles chegam para Jesus: Jesus, você quer que a gente peça para cair fogo do céu e consuma, mata todo mundo? Quer dizer, querendo fazer uma demonstração de poder. Olha só, se fosse para fazer alguma coisa nesse sentido, o próprio Jesus faria. Ele era quem tinha o poder ali, mas eles queriam fazer essa demonstração. Quer que nós façamos isso, que a gente peça para cair fogo do céu e mate aquela cidade que não quer nos receber. Então, na verdade, nesse momento, ele mostrou aquela fúria, um certo zelo com Jesus, mas também uma certa fúria. E aí Jesus, ele dá uma resposta para Tiago e também seu irmão: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha a resposta de Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, poderoso para fazer todas as coisas, ele simplesmente, você ainda não entendeu
de que espírito você é. Você não tem um espírito de mansidão, você não vive os frutos do espírito, você ainda está na carne, Tiago, você ainda está na carne, João. E aí Jesus fala: eu vim para salvá-los, não para consumi-los com fogo. E Jesus caminha, eles dão a volta, passam pelaquela cidade, não param lá e vão para outro lugar aonde eles têm hospedagem. Aí vem uma grande lição, meus irmãos. Passado com o tempo, Filipe, ele começa a pregar o evangelho, né? A igreja primitiva começa a crescer além da Judéia, e chega o evangelho depois de tempo, chega a Samaria. E olha só o que diz lá em Atos 8, versículos 5 a 8. Descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quem estava anunciando? Era Filipe, o evangelista Filipe. Descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes ao povo de lá a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe fazia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha só, aquela mesma cidade que rejeitou Jesus, passado alguns dias, meses, não sei quanto tempo, mas eles aceitaram o evangelho desse Cristo e foram salvos e se tornaram alegres. E aí, com certeza, o próprio Tiago se alegrou com isso. Então, Deus ali, Jesus, demonstrou para Tiago: você está querendo roubar a oportunidade do evangelho. Você tem que ser paciente. Nós viemos para pregar para estes que são religiosos, para estes que nos rejeitam. E a gente precisa, irmãos, também pensar assim. Às vezes a gente vê gente que mata, que faz, e acontece, e às vezes a gente, quando acontece alguma coisa, a gente fala: bem feito, a gente quer mais que seja morto, seja preso, mas nós somos chamados para pregar para eles. Olha que lição maravilhosa. Se Jesus tivesse atendido o pedido de Tiago e João, essas pessoas não teriam oportunidade de conhecê-lo e aceitá-lo como fizeram mais à frente. Mais um momento também muito interessante, quando há um pedido especial sobre tronos no reino. Está lá em Mateus 20, de 20 a 24. A mãe de Tiago e João, seu irmão, a Salomé, pouco citada na Bíblia, ela vem até Jesus e faz um pedido para os seus filhos. Olha o que diz lá na palavra. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, com Tiago e João do lado, a mãezinha cuidando dos filhos barbados, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: o que queres? Jesus falou para ela. E ela respondeu: dize que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Vamos dar uma pausa aí. Com certeza, por eles serem pessoas benquistas, renomadas, próximas a Jesus, ela queria um lugar de privilégio lá no reino dos céus. Ela chega adorando: mestre, tu és bom, tu és maravilhoso, adorou, chegou aos pés de Jesus, mas de repente faz um pedido, né? Entre aspas, especial para Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles. Aí os filhos já responderam: podemos. E disse-lhe Jesus: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Mas assentar-se-á à minha direita ou à minha esquerda, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles com quem meu Pai o tem preparado. Olha que interessante, Jesus fala o seguinte: vocês estão preparados para beber do meu cálice? E eles, sem saber, irmãos,
eles falam que estão preparados, com a ambição de estar num lugar melhor. E aí Jesus, na verdade, oferece a eles o seguinte: beba do meu cálice, do meu sofrimento. Eles não sabiam que tinha uma morte de cruz, humilhação para Jesus. Eles queriam apenas o assento no lugar de honra. Às vezes a gente quer muita honra, mas esquece que até chegar esse tempo existe um caminho, um preço a ser pago. Jesus tem seu lugar de honra, é o nosso Rei, nosso Salvador, está no céu, no seu trono de graça. Porém, ele viveu aqui no mundo para nos dar exemplo, para nos salvar. Ele sofreu as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. E os discípulos só queriam um lugar de honra, não sabiam nem o que estavam falando. Às vezes a gente é um pouquinho assim, a gente quer viver a prosperidade, mas a gente não quer compartilhar dos sofrimentos de Cristo, pagar o preço como um bom cristão. E olha o que isso aconteceu. Lá no final do versículo diz: e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Os 10 discípulos ficaram ouvindo aquilo ali, mas que audácia da parte deles, eles querem um lugar melhor que a gente, eles estão se achando que... E gerou uma confusão. Mas essa foi uma marca, uma ambição daqueles irmãos. Mais à frente, nós vamos entender que tudo foi usado como um processo de transformação. Um fato marcante foi que Jesus falou assim: você quer compartilhar do mesmo cálice que eu? Você quer do mesmo batismo que eu? Eles falam: não, nós podemos sim. E aí vem essa parte na história de Tiago, que é o cálice do sofrimento, a morte de Tiago. Tiago foi o primeiro discípulo a ser martirizado. Inclusive, é o único discípulo que está realmente registrado na Bíblia a sua morte, que foi uma morte à espada, né? Ele foi decapitado. E aí a gente começa a aprender que existe um caminho a ser percorrido, né? Tiago, ele não tinha papo na língua, ele fazia inimigos, ele respondia. E Herodes Agripa, né, que era sobrinho, alguns estudiosos acham que era neto do Herodes que nós conhecemos, né, o Herodes Antipas, e aquele que matou João Batista. E esse Herodes Agripa manda uma ordem, primeiro, para maltratar os crentes e também matar Tiago à espada, sendo decapitado. Mas uma coisa muito bonita e interessante também em meio à morte de Tiago foi o seu testemunho. Mesmo na hora da morte, Tiago, ele testemunhou. Alguns estudiosos falam que quando o carcereiro, aquela pessoa que o levou para a morte, vendo o testemunho dele, ele ficou com remorso e começou a chorar e começou a pedir perdão por aquele momento, se declarou cristão, e Tiago abraçou e deu shalom, a paz do Senhor, e falou que os historiadores dizem que aquele homem que o denunciou, que levou à morte, foi decapitado junto com Tiago. Até mesmo na hora da sua morte, aquele discípulo arrogante, agressivo, que às vezes queria, em alguns momentos, matar até as pessoas, esquecendo para que ele foi chamado, aquele discípulo já transformado, ele mesmo na hora da morte, ele era um doce, ele era uma demonstração do amor de Deus. Aquele homem que estava levando para matar, ele o abraçou, o beijou e transformou aquele homem, gerou vida eterna naquele homem, mesmo naquele momento da sua morte. Por isso que é um discípulo também muito especial. Tiago, ele pregou o evangelho na região da Espanha. Alguns acham que apenas o seu corpo foi levado depois para a Espanha, mas há forte indício que ele esteve na Espanha pregando o evangelho, e hoje está lá o seu corpo, na cidade, né, que hoje tem o seu nome, uma pequena cidade na Espanha chamada
Santiago de Compostela. Isso é uma curiosidade, mas o corpo de Tiago está lá, inclusive é uma grande peregrinação, né? Infelizmente, alguns aí é o outro lado da história, mas há muitas pessoas que vão lá para estar perto do corpo de Tiago. Então, dando continuidade, já caminhando para o nosso desfecho, vamos pensar em algumas lições. Algumas nós já comentamos aqui, mas algumas lições da vida que nós aprendemos, né, com essa história de Tiago, com esse pequeno estudo, essa pequena lição que nós tivemos aqui. A primeira coisa que eu queria pensar como lição de vida prática para nós, que o nosso ímpeto seja usado a favor do reino, que sejamos proativos e não ociosos. Tiago, ele era impulsivo, ele era intempestivo, ele às vezes falava demais, ele queria tomar as dores do mestre. Mas tinha algo interessante, porque é melhor alguém que seja impulsivo, que queira zelar pelo reino, pelas coisas de Deus, pelos princípios e valores, do que os ociosos. Às vezes a gente escuta alguma coisa, algumas pessoas falando, seja em bares, claro que tudo tem um momento certo, o Espírito Santo que vai nos guiar, o momento que nós devemos abrir a boca e entrar numa conversa, mas muitas vezes a gente escuta algumas coisas e a gente se cala. O Tiago não era assim. Tiago, ele brigava pelas coisas do reino. Talvez ele se excedia um pouquinho, mas com o tempo ele aprendeu. Ele teve equilíbrio próprio, porque o Espírito Santo gerou mudança nele. Então, irmãos, é melhor que nós sejamos proativos, usemos o nosso ímpeto, a nossa vontade em favor do reino, mas jamais sejamos ociosos. Se nós queremos fazer a diferença, precisamos agir. Outra coisa interessante que eu aprendi com essas lições o cuidado. Nós devemos ter cuidado para que o zelo não se torne religiosidade, não nos tornando julgadores. Preste atenção, queridos. Às vezes, a gente já existe aquelas pessoas que entram na questão do zelo. Não porque é igreja, não porque eu sou crente, não porque eu tenho princípio, não porque eu saio todo dia. E a gente começa a achar que nós somos melhores do que os outros. E aí a gente tem que tomar cuidado para não julgar aquele que não está sempre na igreja, não julgar aquele que não carrega a Bíblia debaixo do braço, não julgar aquele que faltou à igreja, não julgar aquele que de repente até não gosta da igreja. A gente não sabe a história dessa pessoa, a gente tem que amar essas pessoas. Nós não podemos ser julgadores, quem julga é o próprio Jesus. E aí coloquei essa frase: o zelo fica aquém da justiça. Sejamos zelosos pelo Evangelho, pelo reino de Deus, sejamos zelosos pela nossa querida PIB-VP, mas a justiça pertence ao Senhor. Que a gente possa zelar para que o Evangelho seja pregado, mas que não venhamos a julgar pessoas nos mostrando melhores do que outros. Outra lição que eu tirei: a autoridade dada por Deus revela a glória dele em nós, a qual não é dividida, pois a sua graça nos basta. Às vezes nós oramos, pessoas são curadas. Às vezes nós pregamos, pessoas são salvas. Às vezes a gente dá uma palavra, pessoas ficam assim: estou feliz, a sua palavra me abençoou. Isso é a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus a nós, mas é a autoridade do Espírito Santo de Deus que opera através de nós. A glória é de Deus. Cuidado com o tapinha nas costas. Eu gosto muito de falar isso com nossos queridos da intercessão, porque às vezes a gente ora, a gente acha que a gente é poderoso por causa da oração. O poder vem de Deus, que opera em vasos de barros. O óleo precioso de Deus em nós. A glória é dele. Ele não divide a sua glória conosco. Para a gente, basta a sua graça, o privilégio de ser usado, a graça de Deus de todos os dias respirar. Irmãos, que privilégio poder estar compartilhando essa palavra com vocês. Isso é privilégio, isso é graça de Deus sobre a minha vida. Agora, se os irmãos aprenderem alguma coisa com essa lição, a glória é dele, porque o Espírito Santo que está falando no teu coração não é simplesmente o Hélio. Tanto que eu orei antes de começar
a passar essa mensagem, para que o Espírito Santo falasse contigo. A glória é do Deus. Às vezes a gente abençoa um irmão, aí a gente se acha. Não, que o irmão veja em nós o amor de Deus sobre ele. Assim que nós devemos pregar o Evangelho, amém? E mais uma coisa, nós fomos chamados para servir. Essa tem que ser a nossa ambição, a verdadeira ambição, uma ambição espiritual. Às vezes a gente está muito envolvido com ambições da carne, ambições materiais, é a casa, é o carro. Queridos, vamos ser ambiciosos, empreendedores do reino. Quando a mãe de João e Tiago faz aquele pedido, um pedido especial para Jesus, um lugar de honra lá no céu, um trono privilegiado, gerou uma discussão entre os discípulos. E aí começaram a perguntar os discípulos começaram a se discutir, quem é o maior entre nós? Então tem alguém que é maior? Quem é maior? É Pedro, é João, é Tiago, sou eu, é você e tudo mais. E aí Jesus dá uma lição de vida para eles. Jesus lá em Marcos, capítulo 10, Jesus fala quem é o maior no reino de Deus. Ele fala que o servo será o maior. Ele fala que, ao contrário do que vocês desejam, é o que Jesus falou para os discípulos em meio dessa confusão entre eles. Ele fala o seguinte: quem desejar ser o mais importante tem que se tornar o mais escravo, o mais servo. Primeiro, vocês têm que buscar servir uns aos outros. E assim vocês terão um lugar de honra. Está lá em Marcos 10, versículo 43, 44. Depois você lê. Jesus, ele dá o exemplo. Eu vim para servir vocês. Por que vocês não querem servir a outros? Então, nós fomos chamados para servir. Títulos dados por homens não vale nada. Eu quero ser reconhecido no céu. Se Deus me abençoar e for reconhecido na terra como um homem de Deus, amém, a glória é dele. Mas nós precisamos ser reconhecidos no céu. Chega desse negócio de querer receber palmas de pessoas. Altar do Senhor é para glorificar o nome do Senhor, não é para receber glória de homens. Às vezes a gente sobe no altar, quer fazer uma oração bonita, a gente sobe no altar para cantar bonito para pessoas, e Deus não recebe a nossa adoração, Deus não recebe a nossa oração, porque a palavra diz o seguinte, que nós devemos rasgar o nosso coração, nossas vestes, e não as nossas vestes. Não adianta colocar roupa de crente, se o coração não for de crente, de cristão de verdade. Você foi chamado para servir, meu irmão. Não se esqueça disso. E por último, para a gente fechar, Tiago viveu experiências de poder, de glória, de soberania de Jesus, mas também viveu experiências dos seus sofrimentos. Tiago viu ressurreição, viu Deus na transfiguração, viu Jesus na transfiguração, viu a soberania de Deus em mandar um morto voltar à vida. Ele viu o poder de Deus sendo manifesto nessa terra. Amém. Glória a Deus por isso. Mas também ele viveu a experiência do cálice do sofrimento. Não se esqueça, querido. A nossa glória já foi prometida. Nós teremos uma eternidade lá no céu. Mas aqui na terra, nós teremos que viver alguns momentos difíceis. Independente de pandemia, independente de vida financeira, a Bíblia vai se cumprir. Dias difíceis virão, se não for hoje, será amanhã. O amor de muitos se esfriará e precisamos ser cristãos autênticos para que a gente possa passar pela tribulação, sabendo que o Cristo em nós é a esperança da glória desse mundo. Ele não prometeu para a gente nos livrar da tribulação. Ele prometeu sim que passaria conosco pela tribulação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como eu gosto de falar e tenho aprendido, talvez ele não vai tirar toda a situação à nossa volta, vai mudar a situação à nossa volta por nossa causa. Pelo contrário, ele quer nos mudar através de toda a circunstância contrária que está à nossa volta, para que a gente, em meio às circunstâncias, a gente seja reconhecido como homens de Deus
e verdadeiramente a gente mereça o céu. Essa é a vida de Tiago, filho de Zebedeu, um discípulo de Jesus que foi transformado. Que você seja transformado dia após dia através da sua convivência com esse mesmo Jesus que nós lemos e aprendemos aqui. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. A minha oração é que essa palavra entre na sua casa, no seu coração, abençoe o seu dia, a sua noite, a sua semana e a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Eu te agradeço aí por esse tempo que você me ouviu. Agradeço mais uma vez a PIBVP pela confiança de sempre. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.